Vamos falar sobre a importância dos jovens para o futuro da cafeicultura, sucessão rural. Antes, eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelas nossas redes sociais. Pesquise aí, nós estamos no Instagram, no Facebook, Twitter X, Telegram, canal WhatsApp e Quai. Vou ficar esperando você. Sucessão Rural. Já falamos algumas vezes aqui no seu Jornal do Agronegócio sobre sucessão rural e a importância de se atrair cada vez mais os jovens a se envolverem nesse setor. Hoje nós vamos abordar novamente esse assunto com foco na cafeicultura. Quem vai falar sobre isso é a coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Natália Fernandes. Ela recebe no podcast Ouça o Agro, de realização da CNA, Franciele Balduino, diretora de operações da Fundação Hans Neumann no Brasil. Franciele fala sobre a importância da participação dos jovens nas propriedades e na tomada de decisão do negócio rural, fortalecendo a sucessão familiar e a igualdade de gênero. Antes de entrarmos no tema de jovens, eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação da Fundação no Brasil, os projetos que tem na área de café. Ótimo. Nós atuamos no Brasil desde 2007, com diversos projetos, e atualmente nós temos projetos focados nos negócios da família, né, incentivando os produtores a enxergarem os seus negócios como pequenas empresas, né, empresas de sucesso que têm lucratividade, as organizações de produtores rurais, né, ajudando eles a desenvolver essas organizações e se tornarem mais competitivos e mais fortalecidos, a questão das mudanças climáticas, né, que é um dos principais temas hoje que a gente vem discutindo, não só na cafeicultura, mas na agricultura de forma geral também, né, como um grande gargalo aí para os produtores. A questão dos jovens, né, que é um tema foco para a gente também, apoiando esses jovens no processo de sucessão através de capacitação, para que eles se sintam fortalecidos e preparados a assumirem os negócios da família. E também a questão da igualdade de gênero, né, promovendo e desenvolvendo essas mulheres para que elas também tomem posições de liderança nas suas famílias e também nas suas comunidades. A gente está aqui na Semana Internacional do Café e dá para ver a presença muito grande de jovens, né? Parece que é um setor que consegue agregar muito e dar espaços mesmo, né, para jovens, tanto na parte de baristas quanto dentro das propriedades. A gente vê muitos produtores também. Mas vocês acreditam que o jovem ele está preparado para todo esse processo de desenvolvimento e ocupar ali as posições dentro das propriedades rurais? Nós acreditamos muito na força da juventude, né? E nós acreditamos também que eles são capazes de inovar, principalmente o setor cafeiro, né? Então, o que falta realmente é um processo de capacitação, um processo de apoio para que eles se fortaleçam, né? E se sintam mais capazes de assumir. E é por isso que a gente trabalha muito nessa questão da capacitação, feita de forma online ou presencial, para que isso se adeque à rotina e às necessidades desses jovens, né, promovendo um ambiente de networking e troca de experiências com outros jovens que já se desenvolveram um pouco mais, que já assumiram os negócios familiares e trazendo para eles as inovações no campo, né, para que eles sintam que são capazes realmente de trazer essa revolução que a gente precisa. E nesse programa, como que é o acompanhamento desse jovem? Você falou, tem a capacitação online e depois vai vendo o desenvolvimento dele lá dentro do negócio. Como que é esse processo também de conectar com outros jovens? Nós temos um projeto muito grande com diversos componentes de atuação e um dos principais componentes é a questão da juventude. E para isso nós criamos um programa dentro desse projeto maior, né, com foco realmente de desenvolvimento desses jovens. Então a primeira etapa para eles o nome do programa é Programa Semear, e a primeira etapa para eles é a questão da capacitação online, né? Então nós temos temas diversos, desde empreendedorismo, inteligência emocional, capacitação técnica realmente no processo produtivo, né? Para que eles iniciem o processo de formação e consigam identificar realmente onde estão as necessidades e onde é que eles já se sentem mais fortalecidos. Em seguida, num segundo momento, eles entram num processo de mentoria com especialistas de empresas parceiras, onde eles vão ser capazes de receber o conhecimento, né, dessas pessoas que já estão à frente no mercado de trabalho,
e vão conseguir se desenvolver dentro de tópicos específicos. Então, após a capacitação online, eles escolhem os temas mais relevantes para eles e vão conseguir entrar dentro dos grupos de mentoria. Após as mentorias, eles podem organizar projetos que eles vão levar de volta para suas comunidades, né? Então, devolvendo para a comunidade deles o que eles aprenderam, o que eles conseguiram de melhor dentro do processo de mentoria. E em todo o processo, a gente organiza encontros de jovens, né? Onde eles conseguem se conectar com outros jovens também do setor da cafeicultura, da agricultura, e conseguem trocar experiências, levantar os principais desafios para que a gente consiga orientá-los e capacitá-los da melhor forma possível. E quais são os benefícios que vocês já veem desse projeto, né, desse programa, na prática ali, do que o produtor conseguiu implementar e levar de solução dentro dos negócios da cafeicultura? Sim, nós temos já grandes exemplos, né, de processo de sucessão, onde os jovens não se sentiam capazes ou não tinham o apoio da família nesse processo de sucessão, e após um acompanhamento, né, todo o processo de treinamento e também pensando nessa questão da inteligência emocional dentro do processo da sucessão, que é algo que a gente acredita que é fundamental, não só trabalhar com os jovens, mas também trabalhar com a família como um todo. Nós já vemos grandes exemplos, né, dentro da fundação, e também só de ver os jovens se sentindo capacitados, às vezes não a tocar o negócio da família, mas também conseguirem opções de trabalho, se sentirem mais empreendedores. Isso também a gente considera como um impacto positivo dentro do nosso trabalho. Porque tem as duas pontas, né? Tem aquele interesse do produtor querer que os seus filhos fiquem ali dentro da propriedade, não saiam, e tem também o lado do jovem encontrar e se identificar com o que tá ali e tomar gosto, ou talvez essa questão de qualidade que tem no mundo dos cafés, de tecnologia, possa ser um atrativo para esses jovens continuarem, né? Mas a sucessão é um desafio. No começo da sua fala você falou sobre a questão do agro geral, então a sucessão dentro do agro é um desafio, independente da atividade, no café também, por mais que particularmente eu ache que no café tem alguns atrativos para ficar com esses jovens. Até por isso que a gente vê tantos jovens aqui na Semana Internacional do Café. Mas qual que você acredita que são os desafios ainda inerentes à questão de sucessão dentro da cafeicultura? Eu acredito, assim, que isso tudo é um processo de preparo, realmente, né? Então, fortalecer esses jovens, torná-los capazes, né, de forma técnica, realmente, para assumir os negócios da família, isso é o primeiro passo, né? Trabalhar em conjunto com a família, né? Então, muitas vezes, a família também põe barreiras, né, para o processo de sucessão. Então, quando a gente trabalha na família como um todo, a gente já consegue ver um retorno mais positivo, né? Eu ia perguntar se tem algum trabalho que envolve a família, porque às vezes o desafio está mais relacionado à família do que ao jovem em si, né? Sim, com certeza. E eu acredito também que trabalhar dentro dessas famílias, mudando essa visão de que o trabalho é um trabalho difícil, é um trabalho para eles, assim, algo mais complicado, né? A gente sabe que é um trabalho desafiador, a gente sabe que realmente dá trabalho, né, o processo produtivo, mas nós acreditamos muito na inovação, na tecnologia, e a gente sabe que hoje é possível inovar, trazer tecnologia para facilitar o processo produtivo do café, né? E eu acredito muito, né, nós como fundação acreditamos que os jovens são as pessoas que vão estar à frente desse processo. Então, é importante levar para eles essas inovações, essas tecnologias, para que eles consigam se capacitar e voltar isso para as famílias como algo inovador e capaz de mudar todo o processo produtivo. E quais são as tendências que vocês veem que esses jovens estão liderando e que podem mudar o futuro da cafeicultura? Nós acreditamos que isso está muito vinculado à qualidade, né? Então, conversando com as famílias, a gente enxerga que os jovens conseguem atrair a atenção dos pais e da família de uma forma geral, integrando essa questão da qualidade, mostrando que a gente não produz simplesmente um café. A gente pode trazer um destaque para o nosso café, a gente pode ganhar mercados diferenciados se a gente tiver um produto com mais qualidade. Então, eu acho que esse é um dos tópicos mais importantes para os jovens e a forma que eles mais eles se atraem para o processo, né, de produção, e também atraem as suas famílias em busca de um valor agregado maior.
E tem várias áreas, né, dentro da cafeicultura que ele tem que ter uma competência ali para trabalhar a qualidade, pode ser na gestão, Exatamente. pode ser nos próprios processos mesmo, né, ou de manejo, ou na gestão para conseguir controlar ali os seus talhões, pós-colheita, e aí pode envolver tecnologia em todos esses processos. Exatamente. Trazer o processo da mecanização, né, para algo mais facilitado. Da digitalização. Exatamente. Então, assim, a gente vê hoje em dia já eles se sentindo atraídos pela questão da aplicação com drones, né? Então, são vários fatores que vão chegando e que eu vejo que há um tempo atrás era visto como algo difícil, como algo de grandes fazendas, e que hoje a gente já vê que é algo real, é palpável e é possível que seja feito desde que a gente tenha vontade, que a gente busque, que a gente entenda como é o processo. Franciele, a gente está falando desse projeto no Brasil, e o Brasil é um destaque no café no mundo. Mas tem projetos semelhantes em outros países produtores de café? Ou se não, que você pudesse mostrar um pouco esse comparativo da visão entre a posição do Brasil hoje com essa inclusão dos jovens e o movimento, né, que está acontecendo em outros países produtores? Com certeza. A fundação, nós temos 6 escritórios regionais que a gente chama, que são em principais países produtores de café, né? Temos 2 países na América Central, o Brasil, 3 países na África e Indonésia, onde nós atuamos com projetos muito semelhantes a esse que a gente está conversando aqui. E a gente atua em todos esses países com todos esses tópicos, né? Mas eu vejo, assim, que o processo da juventude, ele é muito forte no Brasil. Porque enxergando o Brasil como um grande produtor de café, né, e enxergando todos os desafios da cafeicultura, caso a gente não tenha uma nova geração que vá atuar dentro desse processo, nós enxergamos que esse é um dos principais tópicos para nós. Dentro da fundação, nós temos 3 grandes temas, né, pensando na fundação em termos globais. O primeiro desafio é a questão social das famílias, o segundo desafio está vinculado à questão do meio ambiente, da natureza, e o terceiro desafio são as perspectivas dos jovens. Então, é um objetivo geral nosso, falando em termos globais. E pra gente terminar, quem ficou curioso e tem interesse em participar desses projetos, né? Então, para produtores que queiram fazer parte, conhecer essas iniciativas, como que funciona? A gente tem as nossas redes sociais, né, que elas são globais, mas através das nossas redes sociais globais a gente consegue informações sobre todos os países onde estamos. Atualmente nós temos um enfoque muito grande na região do Campo das Vertentes, que é uma região que vem se destacando aí com grandes cafés de qualidade. Temos muitos produtores já. E quem tiver o interesse de conhecer um pouco mais dos projetos, saber onde a gente atua exatamente, pode entrar pelas nossas redes sociais, que é HRNS Stiftung. É um pouquinho complicado, mas através das nossas redes sociais a gente consegue passar todas as informações para todos os produtores que queiram participar. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos,
Alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.